Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a nossa vida. Agradecemos ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui. Passamos aqui uma manhã muito agradável de aprendizado da palavra de Deus. Estamos aqui novamente cultuando a Deus e com o nosso coração bem disposto para receber aquilo que Ele tem para nós. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Vamos ler do verso 1 ao verso 20. Todo o capítulo 21 vai falar da triste história do rei Jeorão. Não sei se vocês já leram essa passagem, mas aqui tem ensinamentos para a nossa vida. E o tema dessa mensagem é uma vida sem sentido. Então, na leitura do texto, os irmãos acompanhando, nós vamos entender por que a sua vida foi uma vida sem sentido e como nós devemos fazer para não viver uma vida sem sentido. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. E eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, chamada Atalia. O texto não diz, mas o nome dela era Atalia. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito, ou seja,
Todo pecado ele tem a sua etiqueta de preço. E um dia o boleto chega. Deus nunca permitirá que os seus filhos pequem com sucesso. Então, todo pecado tem a sua consequência, todo pecado sofrerá o juízo de Deus. O conteúdo da carta que chegou às mãos deles é esse aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Então, aqui uma imagem bem forte, né? O Senhor despertou, repare que é Deus que está usando os inimigos aqui para punir os pecados de Jeorão, não é Satanás, é o próprio Deus. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Essa expressão aqui no hebraico significa que a sua partida não foi sentida por ninguém. O texto no hebraico é isso. Ele morreu e ninguém sentiu a sua morte, diferente de Dorcas, chamada Tabita no Novo Testamento, que quando chamaram Pedro para ir até lá ressuscitá-la, as viúvas vieram chorando, lamentando a morte dela por conta das obras que ela fazia. Então, esse contraste, né, de alguém que serve a Deus e de alguém que vive à margem de Deus. Então, morreu sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis, que era uma desonra, porque todo rei piedoso tinha o seu próprio sepulcro em Jerusalém. Jeorão, por conta da sua desobediência e apostasia a Deus, ele não foi sepultado, ele não teve essa honra de ser sepultado nos túmulos dos reis. Então a gente consegue entender, pela leitura do texto, por que a vida de Jeorão foi uma vida sem sentido. A grande ideia dessa passagem é a seguinte: abandonar os caminhos do Senhor e viver para si mesmo, porque foi isso que ele fez. Ele se afastou de Deus, ele abandonou a comunhão com Deus e viveu para si, e quem vive para si morre para si. É uma receita certa para o fracasso e a destruição total. Então, quem abandona o Senhor e quem vive para si é uma receita certa para o fracasso e para a destruição
total. Por que Jeorão foi um mau rei e morreu sem deixar saudades? O texto ele vai explicar no verso 4, primeiro, porque ele era um rei cruel. O verso 4 diz: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, ele matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Então, no seu afã, na sua sede por poder, ele matou seus próprios irmãos, que mais à frente o texto vai dizer que eram melhores do que ele. Martin Lloyd Jones, o grande pregador, ele disse certa feita que é trágico quando alguém alcança o sucesso sem estar preparado. Foi isso que aconteceu aqui com Jeorão. Ele matou seus próprios irmãos, a sede pelo poder, a ganância, fez com que ele cometesse essa atrocidade. Então, ele era um rei cruel. Segundo, ele se afastou de Deus. No verso 10, assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. O dia de hoje aqui, a época em que o texto foi escrito, não se refere aos nossos dias. Sempre que você lê nessa expressão na Bíblia, os dias de hoje, se refere ao dia que o texto foi escrito na época. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Então, ele se afastou de Deus. Terceiro, ele afastou o povo da presença de Deus. Verso 11. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá. Seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então, a sua atitude de apostasia, o seu coração longe do Senhor também influenciou as pessoas que estavam sobre o seu poder, à sua volta. Porque o pecado, ele faz disso, ele tem esse raio de ação social também que acaba levando outras pessoas, quando alguém que está na liderança tem essa triste atitude de abandonar o Senhor. E ele recebeu o juízo de Deus por conta dos seus pecados. Verso 18. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos seus intestinos. Então, a sua vida desregrada de apostasia teve um preço muito alto. Ele recebeu, por conta disso, a punição de Deus. Uma vida sem sentido. Deus, ele nos criou para o louvor da sua glória. Por isso que a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é esta: qual é o fim principal do homem? Fim não de acabado, mas fim de finalidade. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa é a finalidade, o propósito para o qual Deus, ele nos criou, para o louvor da sua glória, para que vivêssemos uma vida rica, abundante, maiúscula, superlativa, cheia da sua presença, da sua graça. Mas Gênesis 3 traz uma realidade terrível, que fala da entrada do pecado no mundo. E o pecado é terrível. O pecado, ele é maligníssimo. Ele é pior do que a morte. Ele nos afasta de Deus hoje, e se não houver um arrependimento genuíno, ele nos afastará de Deus por toda
a eternidade. Então Jeorão viveu essa vida porque ele viveu longe do Senhor. E o grande reformador João Calvino, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, para a nossa reflexão: o veneno mais eficaz para levar os homens à ruína é gabar-se de si mesmo, em sua própria sabedoria e poder. Quando o homem quer se achar Deus, quando o homem diz para si mesmo, eu me basto, quando ele olha no espelho e canta aquele louvor, quão grande és tu. É aquilo que eu citei na EBD aqui, é a síndrome teomânica, a mania de querer ser Deus. Foi essa proposta que seduziu Adão e Eva. A proposta de Satanás é querer fazer de mim e de você parecer ser Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é o Criador dos céus e da terra. Nós somos meras criaturas que fomos criados para o louvor da sua glória. Então, todas as vezes na história que alguém se levantou tentando achar, tentando querer parecer com Deus, a queda foi feia. Um exemplo aqui rápido de Nabucodonosor, quando ele, no apogeu da sua arrogância, disse assim, está aí a Babilônia, a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço, para a glória do meu nome. Quando ele falou isso, foi a ruína dele. O texto, a imagem é bem forte, vai dizer que ele foi pastar e virou um animal por um tempo, porque ele quis se jactanciar, ele quis por um momento ter o domínio do universo nas suas mãos. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, quando o homem acha que ele se basta, quando o homem depende de si e não de Deus, a destruição é certa, amados. A gente precisa viver na total dependência do Senhor. Uma vida com sentido, contrastando aqui o tema da lição, é uma vida voltada para Deus. A nossa comunhão com Deus é a partir da nossa união com Cristo. Desfrutamos de comunhão com Deus porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos um galho infrutífero, mas por conta da graça de Deus, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Está lá em João 15. E o Senhor nos nomeou para darmos frutos. Então, uma vida com sentido é uma vida que agrada a Deus. Por isso que Gênesis 49, 22, o texto vai dizer o seguinte, José é um ramo frutífero junto à fonte. Quem é a fonte que fazia José frutificar? Era o próprio Deus. Seus galhos se estendem sobre o muro. Ele não foi só uma bênção na sua família, apesar das perseguições que ele sofreu. Ele não foi somente uma bênção durante a sua gestão como governador no Egito. Ele também foi uma bênção na vida de outras pessoas. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então, José foi alguém que viveu para Deus uma vida com sentido.
Já quem não vive para Deus, vive essa realidade aqui de Jeremias 2,13. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, fizeram como Georão, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Então o povo de Deus abandonou a fonte de água viva para cavar cisternas rachadas que não retêm água. Uma vida sem sentido. Mas aí o Senhor continua a jorrar da sua água. E aqueles que o abandonam, se arrependerem e se voltarem para Ele de todo o coração, experimenta de João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. E foi isso que a mulher samaritana experimentou na cidade de Sicar. Ela que foi para buscar água daquele poço de Jacó, ela saiu de lá com a sua alma jorrando da água viva. Ela deixou o cântaro de lado e foi anunciar na cidade: eu achei a fonte da água viva. Uma vida com sentido é uma vida que experimenta dessa graça de Deus. E Georão, ele não viveu isso. Apesar do seu avô Asa e do seu pai Josafá terem vivido uma vida piedosa, tiveram ali alguns deslizes, mas Deus, Ele olha a nossa história como um todo, tá bom? Para consolar o seu coração. Deus, Ele não é como um árbitro de VAR, que só olha aquele lance da partida para tirar a conclusão se foi pênalti, se não foi. Deus não é assim. Deus, Ele olha a partida inteira da sua vida. E lá no final, Ele vai chamar você e dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que eu preparei desde a fundação do mundo, porque Ele comprou você com o seu sangue precioso. Você é de Deus. Olha só que interessante, o avô dele, ele foi alguém que viveu uma vida devotada a Deus. Segundo Crônicas 14, 2, diz assim: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azera. Ordenou Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Então Asa aboliu a idolatria. Como eu falei aqui, Deus, Ele não aceita nenhuma representação imagética do seu ser. Deus, Ele nunca aceitou a idolatria, porque está lá no Decálogo: só há um Deus digno de ser adorado.
ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, todas as vezes que o povo, no Antigo Testamento, se voltou para a prática de adorar outros deuses, sempre veio a punição de Deus, porque Ele é um Deus zeloso, um Deus que não divide a sua glória com ninguém, um Deus que tem ciúmes do seu povo eleito. Então, todas as vezes que o povo adorava outros deuses, Deus enviava o juízo, a punição, as pragas. Deus retinha a chuva, porque Israel era um povo agropastoril, então dependia da chuva para sobreviver, para a colheita, para a irrigação da terra, para a alimentação dos gados. Então, quando não tinha chuva, meu amigo, a economia ia por água abaixo. E o principal de tudo, a vida espiritual ficava vazia de Deus, porque distante do Senhor, distante de Deus, não tem como viver uma vida com sentido. O mesmo aconteceu com Josafá, que era pai de Jeorão. 17:3 de 2 Crônicas diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Então ele não pactuou com a idolatria. Josafá foi um homem que adorou somente a Deus. Ele não andou nos caminhos dos reis pagãos de Israel, porque o reino do norte, ele teve 19 dinastias e todas elas se afastaram de Deus. Não houve um rei piedoso no reino do norte, até que no ano 722 a.C., a Assíria devastou aquele reino, porque eles não queriam compromisso com o Senhor. Mas Josafá, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, buscou a Deus e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então Josafá foi alguém que amou a Deus. Tem uma parte da sua oração no capítulo 20, ela é muito bonita, no verso 12 do capítulo 20, ele diz assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá não sabia o que fazer diante da investida do inimigo, não tinha força, não tinha estratégias no momento, mas ele tinha um alvo para olhar. Os olhos dele estavam voltados para o Senhor. Ele se apegou na verdade do Salmo 20 e o verso 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Então, Asa, o avô de Jeorão, e Josafá, o pai de Jeorão, foram homens que não se renderam à idolatria, se voltaram para Deus, adoraram a Deus, serviram a Deus de todo o coração. E a divisão aqui do texto, do verso 1 ao 11, nós vamos ver que Jeorão viveu uma vida de total apostasia, total declínio espiritual. E do verso 12 ao verso 20, nós vamos ver que por conta dessa apostasia, por conta da sua vida desregrada no pecado, ele sofreu o juízo de Deus, sofreu o castigo do Todo-Poderoso.
Então, uma vida de apostasia. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi. Morreu com honra. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Por conta de ser o mais velho, por conta de ser o primogênito, ele tinha essa primazia de assumir o lugar do pai. E o texto vai dizer que ele tinha irmãos consanguíneos, filhos de Josafá. O Azarias, o Jeiel, o Zacarias, o Azarias, o Micael e Cefatias eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. E o pai dele, Josafá, lhe deu muitos presentes de prata, de ouro, coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Então, ele recebeu o reino por herança, por conta de ser o mais velho entre os irmãos e por conta de ser o primogênito. Interessante que ele herdou a herança do pai, mas não herdou o legado. Seu pai piedoso, voltado para Deus, e ele viveu uma vida totalmente contrária àquilo que o seu pai viveu. E o texto de 2 Timóteo 1,5 vai trazer uma verdade muito interessante. Paulo vai dizer assim acerca de Timóteo, seu filho na fé: lembro da sua fé sem fingimento, ou seja, da sua fé sincera, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Ou seja, 3 gerações cultivando a piedade. A Lóide, que ensinou Eunice, e a Eunice, que ensinou Timóteo. Calvino disse que Timóteo foi criado de tal forma que, junto com o leite materno, ele sugou também a piedade. Foi um grande homem de Deus que marcou o seu tempo, a sua época. Diferentemente de Jeorão, que tinha um pai piedoso, mas ele viveu na contramão dos propósitos de Deus. E o verso 4 vai demonstrar assim o seu mau caráter, a sua falta de piedade, a sua falta de temor a Deus. O texto diz que, tendo ele assumido o reino de seu pai e havendo se fortalecido, ou seja, ele assume o reino, ele organiza as suas tropas, ele coloca tudo em ordem, e o texto vai dizer que ele matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Então aqui ele começa a reverberar um coração perverso. Creio eu que, temendo que os seus irmãos se insurgissem contra ele, ele se antecipa e mata todos os seus irmãos e alguns dos chefes de Israel. Isso aqui também se repete lá em Juízes capítulo 9, o verso 1 ao 5, quando Elimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, ele também, no afã de querer ser rei, de querer a ganância pelo poder, e alguém já disse com muita propriedade: você quer conhecer uma pessoa, não dê a ela dinheiro, dê a ela poder. Você quer conhecer uma pessoa, dê a essa pessoa poder. E Elimeleque, ele não matou alguns irmãos como Jeorão fez, ele matou 70 irmãos, por conta da ganância, do poder. Então, a sede pelo poder pode levar as pessoas a cometerem loucuras, e foi isso que Jeorão fez. Verso 5 vai dizer que ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel,
como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Algumas coisas aqui interessantes. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel. O que significa isso? É trilhar o caminho do pecado. Andar nos caminhos dos reis de Israel é trilhar o caminho da idolatria, da apostasia. E foi isso que ele fez. E não há nada ruim que não possa piorar. Ele havia se afastado de Deus, abandonado a Deus, ele andava nos caminhos dos reis de Israel e me casa com uma moça. O pai dela era Acabe, o pior rei de Israel. A mãe dela era Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Foi ela que, quando casou com Acabe, ela introduz em Israel o culto a Baal. Aí vira aquele afastamento em massa do povo de Deus, por conta dessa má influência dentro do povo de Deus. Então você imagina, Jeorão, casado com uma das filhas de Acabe, a sogra dele Jezabel, o sogro Acabe, casou debaixo da bênção, entre aspas, de Baal. Então você imagina que situação que era essa família totalmente afastada do Senhor. Então ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Ele trilhou um caminho de pecado e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas olha só o que diz Gênesis, capítulo 5. Olha só que coisa interessante, hein? Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Olha só o contraste para a gente entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Jeorão se afastou de Deus porque andou nos caminhos dos reis de Israel. Enoque andou com Deus. E o segredo de uma vida significativa é andar com Deus. O verbo aqui traduzido por andar traz a ideia de passear para lá e para cá, sempre na presença de Deus. Então, os passos de Enoque traziam a presença de Deus. O seu viver, a sua vida, foi consagrada ao Senhor. Ele andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então Enoque viveu para Deus. E aqui há uma quebra, porque se você ler o capítulo 5, é como se existisse aqui uma espécie de um cemitério em Gênesis 5. Fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Quando chega em Enoque, há uma quebra. Enoque andou com Deus. É como se a morte recuasse. E ele não passou por essa experiência. O aguilhão da morte não conseguiu pegar aquele que anda com Deus, aquele que vive para Deus. Diferentemente desse rei aqui, impiedoso, andar com Deus é a coisa mais bela dessa vida, gente. Por isso que o Salmo 1
é uma referência para a gente entender todos os demais salmos. Ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O resultado, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha e sempre está dando fruto. Porque quem anda com Deus não pactua com este mundo que está sempre tentando nos seduzir. Calvino disse que o nosso coração, ele é uma eterna fábrica de ídolos. Podemos não ter ídolos de metal, mas temos os nossos ídolos mentais, ídolos que estão enraizados, escondidos no nosso coração. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus precisa e deve ser adorado com grande eloquência. Com grande eloquência. Então, Jeorão, ele não andou com Deus. Ele preferiu trilhar o caminho da idolatria. E Jeorão fez o que era mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quer ver uma coisa interessante? As pessoas acham que os seus atos podem passar despercebido aos olhos do Senhor, mas não vão passar. Ezequiel 8:12. Então me disse: filho do homem, você está vendo o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem, olha só o que os homens dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Se você ler alguns salmos da Bíblia, no Saltério, você vai ver muito dessa questão do coração do homem, em achar que ele pode fazer algo que Deus não pode ver, sendo que o nosso Deus, ele é onisciente. A palavra de Deus diz que ele anuncia o fim antes do começo. Leia o Salmo 39, você vai entender do que eu estou falando. Mas em Provérbios 15:3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o piedoso e contemplando também o ímpio. Mais um verso para a gente ficar bem centrado nisso. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, isso aqui era para deixar o nosso coração, gente, tremendo, né? Daquele a quem temos de prestar contas. Então, Deus, ele tudo vê. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Há uma expressão em latim chamada corandeu, na face de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos é na presença de Deus. Porém, verso 7, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa
que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Então havia uma promessa na dinastia davídica, que Deus ia preservar a sua dinastia, porque dessa dinastia viria um rei perfeito, um rei fiel, um rei eterno. 1 Crônicas 17:14, Deus dizendo: mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. É Deus que mantém essa chama acesa. É Deus que zela pela sua promessa para cumpri-la. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Pode acontecer alguns deslizes no caminho, mas Deus, ele é soberano, e ele zela pela sua palavra para cumpri-la. O verso 8 vai dizer que nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes, os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbina também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Então, quando o homem abandona Deus, só vem perseguição, gente. Só vem tragédia. E o próprio Deus, se você lê a história bíblica, quando o povo abandonava o Senhor, quando o povo desobedecia a lei de Deus, o próprio Deus, ele levantava os inimigos para punir o povo como vara do seu furor. Você vai ver no livro de Juízes que foi isso durante os 400 anos, assim mais ou menos. Deus levantava um juiz, livrava o povo, o juiz morria, aí o povo voltava novamente a fazer o que não era reto aos olhos do Senhor. Deus levantava o inimigo, o povo clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, enviava o socorro, enviava um juiz para livrar o povo, aí o juiz morria, aí o povo voltava para a idolatria e ficava nesse ciclo vicioso de obediência, de desobediência, de arrependimento, de volta para Deus, aí voltava, desobediência de novo, e ficava nesse ciclo assim. E Deus ali, mostrando a sua fidelidade, mas também punindo com severidade o pecado. Porque todo pecado, amados, ele tem a sua etiqueta de preço. E aquele que vive na prática do pecado, um dia o boleto vai chegar direitinho na sua casa. O carteiro aqui da terra pode errar o seu endereço, pode errar a rua da sua casa, mas o juízo de Deus não erra não, hein? Ele vai certinho sobre a vida daquele que vive longe dele. Então ele viveu uma vida de abandono. E lá em 2 Timóteo 4,10, Paulo vai dizer de um companheiro de ministério seu: Demas me abandonou porque amou o presente século. E até hoje tem muita gente abandonando o Senhor para amar o presente século, achando que a vida lá fora tem mais sentido do que a vida com Deus. E não tem. Porque todo homem tem dentro de si um vazio que só Deus pode preencher. Só a graça de Deus pode preencher esse vazio
dentro do homem. Então, não abandone o Senhor. Por mais que a vida cristã seja difícil, e ela é, porque no mundo nós teremos aflições, João 16, 33, e 2 Timóteo 3,11, Paulo vai dizer que aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos, e ele fala isso com propriedade, porque foi um homem que sofreu muito por conta de levar o Evangelho e vivê-lo, mas ele viveu para Deus, ele não abandonou o Senhor, e por conta de não abandonar o Senhor, até no último momento da sua vida, o Senhor esteve ao seu lado. Ele vai dizer: ninguém compareceu na minha defesa, ninguém, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Quando todo mundo te abandonar, o Senhor vai estar do seu lado para acolher você, tá bom? Essa palavra, quando todo mundo te abandonar, o Senhor vai estar do seu lado para te acolher. Não bastasse o abandono, ele também levou o povo a se afastar do Senhor, no verso 11. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Olha só que interessante, hein? Que terrível. Seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria, porque ele aprendeu com Acabe, com Jezabel, que era os seus sogros, e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Lá em Deuteronômio 12, verso 2 e 3, havia uma ordem de Deus para quando o povo conquistasse a terra prometida, eles tinham que cumprir isso aqui, ó. Deuteronômio 12, verso 2 e 3. Destruam por completo, não deixem nada, por completo, todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azera, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Então Jeorão, ele fez tudo ao contrário do que o seu pai fez. O seu pai aboliu tudo isso. Ele foi lá e traz novamente à tona o culto aos deuses pagãos. Ele levanta novamente esses altares para a adoração desses deuses pagãos. Então ele faz tudo ao contrário daquilo que seu pai piedoso fez. Então, uma vida de apostasia. Aí no verso 12, chega o juízo de Deus, né? Uma hora o juízo de Deus chega. É como uma represa, imagina uma represa que ela vai retendo a água. Ela vai retendo a água. Vai chegar uma hora que ela vai rachar e aquela água represada vai vir com toda a força e aonde passar, meu amigo, a destruição é total. É assim também. O povo de Deus, a pessoa vai pecando e acha que está tudo bem, mas aí chega a hora que o juízo de Deus ele vai chegar. E chegou aqui no verso 12, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava
escrito. Conteúdo da carta. O profeta Elias entra em cena nessa história, não pessoalmente como ele fez com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, mas ele manda uma carta, um escrito de alerta para censurar a postura ímpia do rei Jeorão. Eu imagino ele lendo a carta assim, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Porque Deus não preservou aqui a dinastia de Davi. Então aqui ele fala, Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, que era o avô dele, rei de Judá. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Ele matou os irmãos que eram melhores do que ele. Porque, na opinião de Deus, os irmãos de Jeorão eram melhores do que ele. Ele só recebeu o reino por conta de seu irmão mais velho, o primogênito. Mas ele matou os irmãos que eram melhores do que ele. Por isso, ou seja, aqui é uma ligação. Em consequência disso, desse ato pecaminoso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo, do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Então, por conta do pecado de Jeorão, o povo também seria flagelado com o juízo de Deus. Por quê? Tome nota, o pecado tem um raio social de alcance. Por causa de seus pecados, a família de Jeorão também receberia o castigo de Deus. O povo de Judá sofreria o juízo de Deus por causa dos seus pecados. O povo também sofreria o castigo de Deus. É a mesma coisa quando há infidelidade conjugal. Se só o traidor que sofresse, mas não, sofre a esposa, sofre os filhos, sofre os amigos chegados, porque o pecado ele tem esse raio social de alcance. Nós vemos também isso na família de Davi, quando ele comete aquele adultério com Batseba. E você vê ali o progresso da narrativa da sua vida. Você vê incesto na família, um irmão que mata o outro, o próprio filho que se insurge para tomar o seu trono. Está vendo? Por conta do pecado do pai, toda a família sofreu as consequências do pecado. Então o pecado não compensa. O pecado não compensa. O afastamento de Deus não compensa, porque Deus ele vai tratar. Deus ele nunca deixou o pecado impune. Nunca. Ele nunca deixou o pecado impune. E aqui nós vemos que todo o povo de Judá sofreu com esse castigo. E no verso 15, aí agora já é um castigo mais específico. Um castigo da parte de Deus que viria sobre ele. Você terá uma doença grave nos seus intestinos. Doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Então foi uma doença grave que a medicina da época, por mais que a medicina nos nossos dias seja avançada,
A medicina da época também tinha o seu conhecimento, mas não conseguiu um método para tratar essa doença, porque essa doença vinha de Deus. Foi Deus que puniu Georão com essa doença por conta dos seus pecados, por conta da sua vida rebelde, por conta da sua vida distante do Senhor, por conta do seu afastamento deliberado e consciente da presença de Deus. Porque nem toda doença ela vem de Deus. Lá em Lucas tem uma mulher que Satanás mantinha ela 18 anos encurvada com uma enfermidade. Então Satanás havia colocado aquela enfermidade naquela mulher e o Senhor a curou. Em João 9, vai falar da história de um cego de nascença. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: quem pecou? Os seus pais ou ele? E Jesus falou: ninguém pecou. Foi assim para se manifestar nele as obras de Deus. Mas aqui o texto é bem explícito, dizendo que foi o próprio Deus que colocou essa doença nele. E a doença não regredia, tá, gente? Ela ia aumentando, dia após dia. Usando aqui uma paráfrase, a cada exame que ele fazia, o médico chegava: olha só, que pelo esse raio-x aqui, os remédios que eu passei para você não surtiram efeito não, ela está aumentando, hein? A doença está tomando o seu espaço. Meus irmãos, Paulo vai dizer aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que ele faz. Se Deus é por nós, o Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que nunca perdeu uma batalha, que olha as nações, segundo Isaías, como gotas dentro de um balde, que sabe quantas estrelas tem no céu e chama cada uma pelo seu nome. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas se a gente fizer a leitura ao contrário do texto, e se Deus for contra nós, quem será por nós? É uma pergunta retórica. Ninguém, gente. Já leu na Bíblia essa expressão? Tenho contra ti, Deus dizendo para o povo que pecava contra ele: eu tenho contra ti. Lá em Apocalipse, nas cartas, Deus vai dizer muito isso. Cristo, né? Eu tenho contra ti. Em Naum também, Deus dizendo para o povo: tenho contra ti. Aqui Deus estava contra Georão. E essa doença, ela foi tomando o seu corpo. Não bastasse a doença, o verso 16. O Senhor despertou. Está vendo como é Deus que está fazendo? O Senhor colocou a doença. Agora o verso 16. O Senhor despertou contra Georão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não deixaram filho algum a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, dessa invasão, o reino despojado, depois de tudo isto, o Senhor feriu Georão com uma doença incurável nos intestinos. Hebreus 10:31 vai dizer o seguinte, é um texto assim para tremer o nosso coração, hein? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos
do Deus vivo. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, então foram 2 anos ali de sofrimento com essa doença, os intestinos saíram. Olha só, gente, que imagem forte. Depois de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Ou seja, não houve homenagem para Jeorão por causa da sua vida apóstata, por causa da sua vida sem sentido, de pecados, por ter abandonado o Senhor. Ele sofreu essas consequências, uma doença grave, uma doença terrível, e ele morreu, o texto vai dizer aqui, é bem explícito, com dores horríveis, horríveis. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Ele não teve a honra de ser sepultado nos sepulcros próprios dos reis. Os reis, quando morriam, eram colocados em sepulcros próprios. Ele não entrou naquela galeria, tamanha foi a desonra que ele recebeu por não temer a Deus. Então, ele não teve essa honra de ser sepultado nos túmulos dos reis, porque viveu uma vida de apostasia, de pecados diante do Senhor. Como eu falei aqui, diferentemente de Tabita, chamada Dorcas no Novo Testamento, que quando ela morre, as viúvas foram atrás de Pedro chorando, mostrando as túnicas que Dorcas havia feito, porque era uma discípula do Senhor. Ela sim morreu e deixou saudade naquela igreja, mas Jeorão não, porque ele viveu uma vida sem sentido. Caminhando para o fim, todos os reis da Bíblia, que a Bíblia descreve, bons ou ruins, apontavam para o Rei perfeito, Jesus Cristo. Ele sim deixou saudades. Desse rei o povo de Deus tem saudades. Quer ver um contraponto muito interessante? Jeorão foi um rei cruel. Jesus é um rei amoroso. Jeorão afastou-se de Deus. Jesus é Deus e tem comunhão plena com seu Pai. Jeorão, ele foi maldito. Jesus é bendito eternamente pelos séculos dos séculos. Jeorão fez tudo aquilo que não agrada a Deus. O nosso rei, ao contrário, fez tudo aquilo que agrada ao seu Pai. O que nós temos feito da nossa vida? É uma pergunta de reflexão com base nesse texto. A nossa história, realmente, no final, terá valido a pena? A história de Jeorão é um alerta para a nossa vida, que não vale a pena viver longe do Senhor. Não vale a pena abandonar os caminhos do Senhor. Eu termino com uma ilustração em forma de aplicação muito interessante para a nossa vida. Muito interessante. Diz assim, é um Provérbios de lenhadores que diz o seguinte: uma árvore é melhor medida quando cai por terra.
alguém interpretou esse ditado da seguinte forma: quando uma vida cai por terra, ou seja, quando alguém morre, é só então que nós somos capazes de medir adequadamente seu comprimento de significado, a sua largura de impacto e sua profundidade de caráter. Quando uma pessoa morre, é que a gente vê quem realmente foi essa pessoa. Normalmente, os epitáfios resumem a vida da pessoa. Falam muito mais acerca da vida do que sobre a morte. É a última mensagem que aquela pessoa deixa para os vivos e para os que passam pelo seu túmulo. Então, quando o Senhor nos chamar, qual vai ser a frase do nosso epitáfio? Daquela lápide tumular, já viu? Aquela plaquinha na gaveta, e tem ali uma frase, resume toda a vida da pessoa. Como nós temos vivido diante de Deus? Se o Senhor nos chamar agora, como está o nosso coração diante dele? Ele que conhece o nosso coração. Temos aqui a história de um rei que morreu e não deixou saudades. Mas nós servimos a um rei que morreu, ressuscitou e deixou saudades no nosso coração. Mas ele vai voltar para nos buscar e deixar o nosso coração sem saudade nenhuma. Nós vamos para junto dele. Mas para isso, precisamos viver para ele uma vida de sentido que agrade ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, essa palavra veio para fazer o nosso coração refletir se a nossa vida realmente está sendo uma vida de sentido diante do Senhor. Georão nos ensina que se vivemos uma vida afastados do Senhor, uma vida de apostasia, longe do Senhor, teremos não o seu consolo, a sua presença, mas o seu castigo, o seu juízo. Ó Deus, nessa noite precisamos aprender a depender do Senhor, única e exclusivamente do Senhor. Que possamos viver para o Senhor, ó Pai. Que a nossa vida seja como uma libação, que possamos nos derramar por inteiro diante do Senhor. Porque só em Jesus a nossa vida tem sentido. É só ligado à fonte da vida que nós iremos frutificar, ó Deus. Captura o nosso coração, Senhor. Captura o nosso coração e nos faça viver para o Senhor, ó Pai. Não permita, Deus, que as atrações do mundo que são efêmeras, passageiras, transitórias, venha nos afastar daquilo que é eterno, que é atemporal, que nunca terá fim. O inferno existe, Senhor, e é o final de uma vida sem Cristo, sem a presença do Senhor. E essa trágica história, Pai, que nós lemos aqui, precisa nos ensinar. O temor do Senhor precisa brotar no nosso coração, para que vivamos uma vida agradável
usando aqui uma expressão de Hebreus, opere em nós aquilo que lhe é agradável, Senhor. E que possamos servir a Jesus, porque Ele é a palavra encarnada, e Ele é poderoso, é maravilhoso, é fiel. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, amém. Fique de pé, vamos louvar o Senhor com esse louvor maravilhoso que o Ministério de Música vai cantar. Com Deus Altíssimo, o mistério é o Senhor, de tua glória, Ele é o nosso Deus. Cristo em ti se revela. Olha só, Ele é lindo, Ele é lindo. Oh, quão lindo esse nome É por isso que a nossa vida tem sentido, porque Ele entrou na sua história. A nossa vida estava caminhando por um abismo sem fim, maior que tudo Ele é. mas Ele veio ao meu e ao seu encontro. Oh, meu Deus. Oh, glória. Isso que é Deus. Deixou o céu de glória e veio nos resgatar para vivermos uma vida com sentido. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Georão se afastou de Deus, o pecado nos afastou de Deus, mas Ele veio ao nosso encontro e nos reconciliou com Deus. Por isso rendemos glórias ao nome desse Deus, desse Cristo que é maravilhoso, é o desejado das nações. É o teu nome, Senhor. É o nome de Cristo. Se renda a esse nome, igreja. A nossa vida só tem sentido porque estamos unidos a Ele, por graça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja te adora. A eleita do Senhor se rende ao Senhor, porque o Senhor deu sentido à nossa vida. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Oh, Deus. Oh, Deus. A tumba vazia agora está. É por isso que a igreja canta. A igreja sempre vai prevalecer vitoriosa, porque temos o nosso Senhor que luta por nós, que guerreia as nossas causas. És invencível, Oh, Deus. inigualável, hoje pra sempre maravilhoso, Senhor. reinará. Eu é o Rei, Reino, a glória, a majestade, a força. glória, e acima de todo nome Oh, Deus. estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Oh, Deus. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre
reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, meu Deus. Agora você entendeu por que a sua vida tem sentido? Porque esse nome lindo, maravilhoso, que é o nome de Jesus, ele vive em você. O pecado que nos afastava de Deus, a graça do Senhor foi muito maior, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado que causava um odor terrível às narinas de Deus, quando Cristo nos lavou com o seu sangue, nós fomos aceitos. E hoje nós exalamos o bom perfume de Cristo. É por isso que a sua vida tem sentido, crente. É por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor deu sentido à nossa vida. Ele escreveu uma nova história. Nos tirou do lixo para o luxo do seu reino. Amém? Então aplauda a esse Cristo vencedor. Amém? Deus abençoe.